Agora no Espaço Mulher Entrevista. Olá pessoal, bom dia, aqui Clébia Cordeiro, psicomotricista, já estive aqui antes como entrevistada, hoje estou estreando, no comando da entrevista. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, a Rose, toda a equipe, por esta oportunidade. Trago hoje como convidado o pastor Ubson Cordeiro, já ele irá se apresentar. Também está aqui nos estúdios conosco João Kleber, meu filho. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante para o convívio familiar e também para o desenvolvimento dos nossos filhos. Nós vamos falar sobre os conflitos familiares e o impacto no desenvolvimento e aprendizagem das nossas crianças. Então, assim, tem uma experiência, como muitos já me ouviram falar aqui, em outros momentos, como entrevistada. Eu sou psicomotricista, sou terapeuta, atendo na clínica NeuroKids, estimulação psicomotora. Também trabalho na supervisão e orientação educacional. Já estive como coordenadora pedagógica, como professora, desde os anos iniciais até hoje estou como professora e coordenadora no ensino superior. E nós temos alguns problemas comportamentais e de aprendizagem de crianças. E nessa nossa jornada aí, nós percebemos que praticamente 100% dos casos de comportamentos agressivos, dificuldades, existe uma diferença entre dificuldade e transtorno da aprendizagem, depois a gente pode abordar isso, mas as dificuldades de aprendizagem na escola provêm de crianças de pais separados, de famílias conflituosas, e por esse motivo nós, então, concordamos, pastor, de falar hoje sobre essa temática tão importante, trazer uma reflexão às famílias do quão importante é o matrimônio, a harmonia do casal, a harmonia da família, para que o desenvolvimento das nossas crianças seja harmonioso, saudável, e assim possamos minimizar as dificuldades no ambiente também escolar. Então, vamos lá. Eu gostaria que o pastor Ubson se apresentasse. Quem é você, pastor? Um prazer estar aqui conosco nesta manhã. Amém. Paz seja convosco nesta manhã. Saudar a todos, e agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui para tratar de um assunto tão pertinente para os dias de hoje. Eu sou Ubson, como já foi apresentado, irmão. Meu irmão, gente. Que orgulho. Irmão biológico, Para mim é um prazer grande. E eu creio também que é Deus que promove, esses Sim. momentos especiais. A Joãozinho que está aqui também, João que é uma bênção em nossas vidas. Uhum. Agradecemos pelo nosso querido, amado irmão também, que presente está aqui nos direcionando aí, que é importante isso. Mas, Kleber, o que eu vejo importante nisso aqui é quando se trata desse tema que ele é fundamental para os dias de hoje, não resta Verdade. dúvida. Conflitos familiares e o impacto no desenvolvimento e aprendizagem das crianças. A primeira questão que fala-se de conflito. Sim. E esses conflitos são na família. Verdade. Depois vem falando sobre o desenvolvimento e aprendizagem. Que a gente sabe que são dois princípios fundamentais na vida de toda criança. Verdade. E o interessante, que vai impactar até a idade adulta, Exatamente. Desenvolvimento, somente nesses primeiros anos, de que a criança vai de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. Então, cada 15, etapa, 12 a 15, aí vai, Então, Sim. cada etapa dessa é fundamental o ambiente que ele esteja. Está inserido, verdade. Está inserido. Inclusive, em psicologia, a gente entende que 30% é genético.
E olha só, veja só que coisa interessante. E 70% é ambiente. Sim. Então, a pessoa vai ter lá a genética, seja do pai, da mãe, mas com esses 30%, mas o desenvolvimento maior, esse absorver, essa questão de absorver as questões para desenvolvimento e aprendizagem, é ambiente. Sim. Então, imagine que a pessoa nasce em um ambiente conturbado, não é? E ele passa, vivendo nesse ambiente, ele passa a ter um travamento terrível, tanto no seu desenvolvimento quanto na sua aprendizagem. Verdade. Né? Então, isso eu acho fundamental, tanto do ponto de vista da psicomotricidade, do ponto de vista da psicologia e também do ponto de vista eclesiástico, né? De ensinamentos, que eu trabalho, inclusive, muito isso na nossa igreja. Estou muito feliz de participar desse tema fundamental aí. Pastor, como que é a sua experiência, né? A gente sabe que o Ministério Pastoral trabalha muito na questão de orientação familiar, sim, né? Sim. E como que é a sua experiência com relação a essa temática, né? O senhor tem, assim, observado, vivenciado dentro desses conflitos, na sua vivência, na sua realidade, como que esses pais, essas famílias lidam com esse momento de criança? Nós estamos voltando às aulas agora, né? Como que essas famílias, né, lidam com essas questões com relação principalmente às crianças? Cléber, eu creio que a nota tônica da igreja é família. Sim. Porque a gente, inclusive, sabe que a família foi o primeiro propósito do Senhor. Sim. Quer dizer que ele cria tudo, né? Primeiro ele cria um ambiente, e um ambiente perfeito, que é lá o Éden. Depois de ter criado esse ambiente totalmente perfeito, ele cria o homem. E aí é que a gente vai, a partir de então, perceber que, se você olhar tanto do ponto de vista humano, é família, quanto do ponto de vista animal. Sim. Eu, às vezes, fico lá assistindo, né, aqueles canais que passa sobre os animais, e a gente vê a organização. A organização, a cadeia, né? Não é a cadeia, você vê desde a partir da gestação, do parto, né? Daqueles animais e aquele bando, aquela família ali seguindo, até que cada um toma o seu destino. Então percebe que isso é um objetivo de Deus, de Sim. viver mesmo em família, em grupo. Quando Sim. a pessoa vive separadamente, isso causa um transtorno. Mas voltando aqui para a questão da pergunta com relação à experiência de família, eu creio que toda igreja vive essa situação, visto que a igreja ela foi criada por Deus justamente para tratar das questões familiares. Sim. Né? Sim. Então, eu creio que todo. Quando eu fui para o curso de psicologia, Cléber, eu fui já pensando nisso, de ter uma ferramenta para me ajudar, né, a tratar de casos que talvez sem esse conhecimento eu não poderia tratar. Claro, a Bíblia ela é completa, a Bíblia nos ensina muito, mas a ferramenta da psicologia ela agrega valores, Sim. porque estuda o comportamento da mente humana. E isso me trouxe muita ajuda, sabe? Ajuda porque, na realidade, é constantemente. E como eu disse que a família ela é um objetivo de Deus, uma criação de Deus, um propósito de Deus, todos nós sabemos que existe o inimigo das nossas almas. Sim. Né? E ele veio para destruir, e o alvo dele é a família. Então o pastor ele está sempre voltado para esta questão. Então por isso é necessária a sabedoria, o conhecimento, o entendimento e sobretudo o discernimento. Sim. Né? Então já tive vários problemas sérios, conflitos sérios com relação a isso. Aproveitando essa oportunidade da tua pergunta, eu quero inserir aqui algo que foi interessante para mim. Quando eu fui para o seminário, eu tinha na minha mente a ideia de trabalhar, de fazer o meu TCC, a monografia, em drogas. Sim. Porque nós trabalhamos com casa de recuperação, centro de recuperação. Sim. Diretamente eu trabalhei mais de uma década, dando estudos lá e fazendo também acompanhamento do ponto de vista psicológico. Só uma deixa, pastor. Me diga qual a sua igreja e qual é a cidade que você trabalha. Certo. A minha igreja é a Igreja Batista Semeai,
Fica localizado no bairro Teotônio Vilela, na cidade de Ilhéus. Ótimo. Bahia. Só para as pessoas, né, nossos ouvintes queridos, compreenderem aí o contexto de onde você está atuando. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para a minha igreja. Claro. Né, os nossos membros lá, as ovelhas. E a gente Sim. tem essa nomenclatura assim, de falar sobre as ovelhas. Né? Eu quero Sim. deixar um abraço para todos eles lá em Ilhéus. E as demais igrejas também sérias. Sim. que serve a Jesus. Mas voltando aqui, Sim, Clébia, você ia falar sobre drogas. Sobre a droga. O meu pensamento era fazer uma monografia baseado nisso, porque convivi bastante Sim. com essa situação em centros de recuperação. Sim. Né? Mas depois, creio que Deus foi me conduzindo e eu não fiz a minha monografia com drogas, porque a própria Bíblia diz que nós planejamos algo, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. Interessante que a questão de drogas também é proveniente de conflitos familiares. A gente vai chegar nessa área. Aí que, né? Exatamente. Você foi para esse ponto e acabou indo para a raiz do problema. Apesar de que a minha monografia não foi baseada em drogas, certo. Quando eu terminei o curso, aliás, já no curso eu já estava fazendo trabalho com casos de recuperação. Certo. Né? Apesar de que não foi, mas eu, mesmo quando terminei o curso, continuei trabalhando com centros de recuperação e até hoje a nossa igreja tem uma parceria com o centro de recuperação lá em Ilhéus, que é o Atalaia. Certo. É um centro terapêutico, Sim. o Atalaia, né? E a gente faz até hoje. Mas fui conduzido por Deus para falar sobre o divórcio e o novo casamento na perspectiva neotestamentária. Certo. Vendo então essa abrangência, né? Esse desenvolvimento grande dos últimos tempos com relação a essa ruptura familiar. Então me debrucei nos livros para estudar sobre isso e fazer também pesquisas de campo e tal para isso. Isso agregou valores para mim por conta do que eu já trabalhava com a casa de recuperação, Sim. com o centro de recuperação. E também me ajudou muito na estrutura psicológica, entende? Sim. Psicológica e espiritual da igreja. Muito bom. Para que ela tenha assim uma firmeza naquilo que nós recebemos, é claro, dos ensinamentos da Bíblia. Sim. Claro que não resta dúvida que nós temos de várias divergências por conta disso, porque existem linhas de pensamento com relação a essa questão. Quando se fala sobre divórcio e novo casamento, né, nós temos aí uma divergência muito grande. Mas qual foi o objetivo do meu viés? Sim. O objetivo foi provar, biblicamente, que o casamento é indissolúvel. Então não foi fácil para isso, porque a gente vai enfrentar uma bancada muito grande. Sim. E você provar que é indissolúvel, você tem que ter uma convicção muito grande com relação a isso. Essa questão do divórcio, né? Os conflitos entre os casais. Se os adultos, vou falar, se os adultos bem soubessem, planejariam muito a questão do casamento. Porque os traumas não é só para os separados, né? Para o homem e para a mulher. Mas nós podemos... nós podemos aí vivenciar isso, a gente vivencia e podemos perceber o quão traumatizante é principalmente para as crianças. Porque essas dores, elas se manifestam, né, de diversas maneiras. Verdade. Então, um comportamento agressivo, né? Às vezes algumas patologias de ordem emocional e as questões de aprendizagem na escola. Então, pastor, eu tenho algumas vivências assim no ambiente escolar de crianças agressivas, de crianças que não conseguem se desenvolver no aspecto de aprendizagem. E quando a gente começa a investigar, em sua grande parte, por conta de conflitos familiares. Pais alcoólatras, principalmente, mães que são espancadas. E quando a criança ela vivencia isso,
é bastante traumático. Sim. Né? Ainda que não se perceba que é uma criança saudável, é isso e tal, mas muitas restrições, principalmente na questão de comportamento nas escolas, por conta dessa questão, desses conflitos. Exatamente. Então, é importante, inclusive, além da questão espiritual, né, que a gente defende e tal, é importante a presença de um psicólogo na escola. Com certeza. Né, mas que não se trabalhe somente com as crianças, mas na raiz do problema, né, com Exatamente. essas famílias. Porque a questão de aprendizagem, de evolução no desenvolvimento de alunos, principalmente crianças e adolescentes, a gente percebe que precisa de um apoio para a estrutura familiar. Né? Hoje a gente sabe que alguns municípios eles estão compondo já esses grupos, além dos psicólogos, psicopedagogos, né? Também com assistência social, né? Para mediar na questão dos conflitos. Uhum. Mas é interessante que a gente, como igreja, né, também se manifeste para esse apoio. Exatamente. Certo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa vertente desse apoio como igreja no ambiente social, né, certo. como um todo. Certo. Então, veja bem, vamos partir aqui do princípio da genética, Sim. né, que a gente falou, 30% genética. Sim. E genética e ambiente. Vamos partir aqui desse princípio aí. A pessoa vem, vou pegar 2 casos aqui para a gente fazer uma ilustração aqui para a gente compreender melhor. Acho que já é comercial? Já. Sim? Vamos dar uma paradinha pro comercial, pros colaboradores aí. Já a gente volta. Sim. Segura a sua fala aí, pastor. Certo. Só um minuto. O Espaço Mulher volta já. 10h22. Parece prazeroso, mas é sofrimento. Parece divertido, mas é trágico. Parece bom, mas é muito ruim. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta, pessoal, com o nosso tema de hoje. Nosso convidado aqui é Pastor Hubson Cordeiro. Nosso tema: conflitos familiares e o impacto no desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Um tema bastante relevante aí para a harmonia das famílias e para o desenvolvimento saudável. Não é isso, pastor? Exatamente. Então, o pastor trazia aqui agora uma colaboração, uma fala a respeito da temática. Pastor, fique à vontade. Bem. Então, a gente estava tratando aqui do assunto genética e ambiente. Né? Psicologia, como eu disse anteriormente, ela trata desse assunto dizendo que uma pessoa, quando nasce, ela traz com ela
uma genética do pai e da mãe de 30%. Sim. Mas 70% do desenvolvimento dessa criança, né, dessa pessoa, é 70%. Então, eu ia fazer uma ilustração, Kleber, da seguinte forma. Imagine, vamos pegar aqui duas famílias. Uma família conflituosa, disfuncional. Tem uma criança nessa família. Ao amanhecer, quando ela acorda, ela já encontra os pais em guerra, em luta, em briga. Sim. Certo? Vem agressão verbal e muitas vezes agressão física. Sim. Note que ela está ali observando tudo aquilo que está acontecendo. Mas vamos para outra família, onde nasce também ali uma criança nesse ambiente, e que ao acordar, ela está sendo muito acariciada, bem tratada, né? Chamada à mesa, a mãe lá fazendo a sua comida e tal. O pai vem, a beija e despede para o trabalho. Quando chega, aquele carinho, aquela mesma coisa e tal. Então a gente vai fazer aí uma comparação. Como seria a vida dessa criança que nasceu nesse ambiente conturbado, certo? Futuramente, quando adulta, e esse que desenvolveu num ambiente como esse. É só a gente pensar. Muitas vezes as coisas acontecem com determinadas pessoas, e quando a gente não tem uma percepção, um conhecimento disso, e você fica assim perdido sem saber o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, os presídios estão cheios. As penitenciárias estão cheias. Verdade. E quando a pessoa é leiga nesse assunto, é porque não presta, que essa pessoa é bandido, porque é ruim e tal, e pode estar ali uma pessoa totalmente recuperável e que pode inserir na sociedade, conforme você está falando, porque o impacto é para a sociedade. Verdade. A gente sabe que a célula máter da sociedade é a família. Sim. Uma família forte, ela vai desenvolver uma igreja forte e também uma sociedade forte. Quando a família ela é fraca, isso aí vai estender tanto para a igreja quanto para a sociedade. E a sociedade sofre muito hoje. Está aí, então, a importância dos profissionais dessa área. Perfeito. E, inclusive, Kleber, eu sempre pensei assim, que os pastores, nós pastores, deveríamos também nos aperfeiçoarmos em estudos com relação a isso. Com certeza. Porque ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, fazer um curso de teologia é de fundamental importância, porque você não pode ensinar aquilo que você não conhece. Verdade. Então, um professor, ele tem que se especializar. Isso. Um professor não assume uma sala de aula se ele não é pedagogo. Exato. Um médico, ele não vai operar se ele não tiver um diploma de medicina, né? Advogados e tal, direito e tal, tudo isso. Então, um pastor também não pode assumir uma igreja, creio eu. Sim. Eu estou falando aqui, né, do que eu penso. Na sua perspectiva, na minha perspectiva, claro. cada um faça da forma que achar que deve ser feito. Eu estou falando da minha perspectiva. Então, eu creio que um líder religioso, um bom líder, ele precisa, obviamente, se aperfeiçoar na teologia para poder ter um poder de ensino mais eficaz. Inclusive, correto? pastor, para a sua autoajuda, porque todo ajudador precisa de ajuda. Eu trago essa frase do Juan Mila, que é um psicomotricista que trabalha na área de adultos. Então, ele diz, todo ajudador precisa de ajuda. Né? Nós precisamos entender que o pastor, nesse contexto, ele também precisa estar preparado para ouvir, né? E para trabalhar com esses conflitos. Sim. Não é isso? Então, nós sabemos que o Brasil tem um número grande de evangélicos, né? De cristãos e tal. E mesmo no ambiente escolar, vamos voltar um pouco para essa questão, muitos frequentam as igrejas. Eu, por exemplo, no meu âmbito de trabalho, nós temos lá muitos alunos, né? Que fazem parte de igrejas, são alunos com deficiência, e muitas vezes na igreja a liderança não sabe lidar. É necessário também a gente ir nesses espaços, fazer algumas palestras, fazer alguns esclarecimentos. Por exemplo,
acerca do autismo, né? Sim, como lidar com um membro, com certeza, né? Com uma família que tem uma criança autista e outro transtorno, né? Como lidar com esse membro, porque essa criança é um membro da igreja, né? O que a igreja pode propiciar para essa criança, né? Muitas famílias também que têm esses conflitos e não levam seus filhos para a igreja com receio de serem discriminados, de não saberem lidar com eles. Então, é um contexto de aprendizagem, não somente no ambiente escolar. A gente já ultrapassa um pouco e vê a necessidade desses esclarecimentos, né? Dessas discussões, dessa reflexão, para que essas famílias se sintam acolhidas. Exato. Né? Porque na igreja também temos escola bíblica. Temos escola bíblica. Né? E a aprendizagem acerca da Bíblia, o conhecimento. Bíblicos, né? Tem dias exclusivos para estudo bíblico. Tem essa questão também. Pastor, eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes uma experiência, uma de muitas, né? Que você acabou mencionando aí de pessoas que podem ser recuperados. Sim. Certo? Então, em 2007, eu tive uma experiência muito marcante enquanto coordenadora pedagógica em uma determinada escola pública. Haviam 2 garotos nessa escola que eles eram temidos na cidade. Foi uma pequena cidade aqui da região sudoeste. E esses 2 garotos, um de apenas 6 anos e o outro de 10. Os 2 garotos, eles já foram expulsos de várias outras unidades, né? Os diretores, os professores não quiseram esses garotos pelo nível de violência dessas 2 crianças. E eu estava coordenando nessa unidade e esses 2 garotos foram matriculados lá. E eu me lembro que uma das professoras, ela me disse que um lápis na mão do menorzinho de 6 anos era uma arma letal. Então, para a gente entender o nível, né? Vou colocar entre aspas, segundo as professoras, de periculosidade da criança de 6 anos. O que acontece? Indo investigar sobre os 2 alunos, né? E trazendo esses alunos para um ambiente de inclusão, nós propomos algumas atividades. E o que acontece? Esse garoto de 6 anos, passando pela rua, flagrou o pai com uma outra mulher que não a mãe dele. Sim. Né? Eles estavam num momento íntimo, né? Estavam se beijando e essa criança se frustrou. Ele ficou tão chateado que ele foi violento com a moça que estava acompanhando o pai. O pai bateu nessa criança na rua, né? E quando chegou em casa, a mãe, é claro que para proteger o seu filho, discutiu com o pai e essa mãe também apanhou. E esse ambiente familiar se tornou um ambiente muito violento. Então, como que essas 2 crianças, a partir de então, canalizaram essa raiva, né? Esse ambiente, né, autodestrutivo que eles participaram, eles revidavam na escola. Então, se uma professora reclamava, eles revidavam com violência. Se alguém chamasse a atenção, eles retrucavam, né? Sempre com palavras duras, né? Tentando se autoproteger, e naquele ambiente ninguém estava compreendendo isso. O que acontece? Naquele momento, nós fizemos um trabalho, né, de conscientização da família. Essa mãe, né, a mãe desses 2 garotos, estavam precisando muito de ajuda, porque além de passar pelo trauma da traição, a destruição da sua família, né, a separação, a violência domiciliar, porque ela era agredida, o pai era alcoólatra, os filhos estavam sendo prejudicados no ambiente escolar, na sua aprendizagem, eram, entre aspas, repetentes, né? As professoras não conseguiam avançá-lo para a série posterior. E
esses alunos, imagine uma criança de 6 anos que está ali naquele momento de aprendizagem, um momento que precisa de acolhimento, de um lar afetivo, né? Sim. Do apoio dos pais para que vá bem nas suas aprendizagens, para que minimize as suas dificuldades, e essas crianças não tinham esse apoio. Então, quando a gente fala nesse tema, eu acho de crucial importância essa reflexão, essa união entre igreja, entre família, escola, e trazer esses casos, né? Essas conversas, essas análises, principalmente com a questão família e a preocupação com o desenvolvimento dessas crianças, para que vá bem não só na escola, porque o que acontece no desenvolvimento da aprendizagem na escola é apenas um reflexo daquilo que está machucando essas crianças aí e que vai perdurar por toda a vida. É verdade. Inclusive, Kleber, a gente entende, né? Todos sabem que liderança, ele primeiro é vocação. Sim. Mas tem que haver capacitação. Não resta dúvida. Não basta que eu seja só vocacionado para determinado fim, Sim. como ser pedagogo ou pastor, seja qualquer área. Sim. Porque nós pensamos o seguinte, o profissional em primeira mão, ele não pensa só, claro, isso vai fazer parte porque é um trabalho dele em dinheiro. Uhum. Mas se não tiver primeiro o amor pelo que ele faz, Sim. isso não vai permear para sempre. Não vai permear por muito tempo. Isso vai acabar. Por conta do que a visão dele é receber, né? Receber o seu salário e exclusivamente fazer por aquilo. Sim. Talvez essas questões, elas acontecem hoje muito nos ambientes de ensino, justamente por isso. Porque se não tem uma pessoa com a percepção mais elevada para isso, com o coração, não perceberia o que aconteceu com aquelas duas crianças. Sim. Porque, na verdade, resolveu-se um assunto que poderia piorar muito. Inclusive, essas crianças poderiam ser hoje um penitenciário. Sim. Falando nisso, eu me lembro, inclusive, Kleber, que eu estava fazendo um acompanhamento na casa do centro de recuperação, e lá não podia entrar na faixa etária de abaixo de 18 anos. Era só acima de 18. Mas o que me chamou a atenção foi um jovem. Sim. De 16 anos. Quando eu cheguei, ele estava lá. E ele foi para lá mandado pelo juiz. Nós estamos na cidade de Ilhéus, e o juiz de Eunápolis e enviou esse menino para lá para tratar, porque ele preferia que esse menino passasse primeiro para essa casa de recuperação do que fosse para uma casa de detenção. E por que esse garoto estava lá? Eu fui acompanhá-lo, né? Fazer essa pesquisa com ele lá. E me pasmou o seguinte, vai desencadear justamente nisso que nós estamos falando aqui, nesse tema. Sim. Certo? Porque ele era homicida, Kleber. Com 16 garoto anos de idade. 16 anos, homicida. E o que foi que aconteceu? Aí eu fui conversar com ele e ele me disse o seguinte: pastor, a minha família, o meu pai era alcoólatra. E eu presenciei a maior parte da minha vida, meu pai espancando minha mãe. E quando eu me manifestava, eu era muito pequeno, quando eu me manifestava, eu apanhava. Então eu ficava sem poder fazer absolutamente nada. Então você imagine ver um filho, uma criança, vendo a mãe sendo espancada constantemente. Então quando eu cresci, eu não pude ir contra ele, então eu fiz na rua. A primeira situação que aconteceu comigo na rua, o ódio dentro de mim me fez tirar aquela vida. O cara se levantou contra mim, né? E a primeira coisa que eu fiz foi tirar a vida dele. Refletiu. Entendeu? Fora do ambiente. Então imagine, Kleber, isso que você está colocando aqui, esse desenvolvimento, certo? Esse desenvolvimento e esse aprendizado, ele vai aprender o que está sendo ensinado dentro da sua casa. Entende? Sim. Então, uma família que tem essas características aí, obviamente o filho vai acontecer como esses dois meninos que desencadeou esse terrível, né, um transtorno terrível nas escolas. E transtorno para eles. Por isso que então, tão importante que a gente trate desse assunto. Eu quero só completar isso aqui dizendo o seguinte: vocação e capacitação, você capacita para uma área que você está trabalhando, mas quando se fala do ponto de vista teológico, você capacita
volta exclusivamente para a teologia, que é fundamental para isso, mas é necessário que você busque compreensão para esse tipo de assunto. Verdade. E você sabe por quê também? Note que hoje está cada dia mais aumentando, né? Aumentando esses conflitos, essas confusões, esses problemas. Cada vez mais. Cada vez mais. E o quão importante é a orientação para a paz. Hoje a gente vê na minha área, por exemplo, nós temos muitos cursos, né, de orientação para a paz. Os pais precisam se compreender, precisa compreender como é que seu filho está se desenvolvendo. Sim. Precisa compreender o comportamento de seus filhos, né? E hoje, no âmbito dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente vê muitas mães, muitos pais que não conseguem lidar com seus filhos autistas, né? Por não compreender a questão do comportamento. E isso se reflete por não compreender o seu filho típico, sem os transtornos. Sim. Certo? Então, não é só porque o seu filho tem um transtorno do neurodesenvolvimento, um autismo, um TDAH e tal, que você precisa dessas orientações. Certo? Eu costumo dizer, vou até fazer essa deixa, nós vamos ter um comercial agora, né? Já são 10h40, e daqui a pouquinho a gente retorna. É um ponto importante para eu falar sobre essa questão da orientação. Já estamos de volta. O Espaço Mulher volta já. 10h41. Com criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie. Disque 100. Procure o Conselho Tutelar de sua cidade ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.br. Sua denúncia pode ser anônima. RK Studio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Studio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Você está ouvindo Espaço Mulher. Então, estamos de volta. Eu falava antes do intervalo sobre a importância da orientação para os pais, né, com relação ao desenvolvimento dos seus filhos. Então, quão importante é essa interação entre profissionais, né, terapeutas, entre profissionais da educação e a família, entre a igreja e a família, esse conhecimento, essa preparação com relação ao conhecimento sobre desenvolvimento, comportamento, né? Falava, inclusive, sobre crianças, né, pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento e a importância desses pais conhecerem sobre esse desenvolvimento atípico. Mas o que eu ia dizer era justamente isso. Quando alguém diz, eu sou uma mãe atípica, né, um pai atípico, eu não me considero, não me coloco nessa, apesar do meu filho, né, João Kleber, que está aqui, 27 anos, autista, nível 2 de suporte, e eu não gosto de me colocar dentro desse termo. Eu sou uma mãe atípica, eu sou uma mãe diferente.
por conta de todas essas questões que nós vivenciamos, tá? Porque um filho com um transtorno do neurodesenvolvimento, né, uma deficiência, ele é claro que vai exigir mais cuidado, né? Um olhar diferenciado, uma compreensão do seu desenvolvimento. Então, são N questões. Só que mãe, ela não tem menos trabalho com filhos típicos. Filhos sem transtorno, sem deficiência. E nós podemos atestar isso através dessas questões de conflitos familiares. Então, uma criança que cresceu saudável, que não apresentou nenhum transtorno, que não tem nenhuma deficiência, e muitas vezes vai dar muito mais preocupação, né, aos pais por conta desses conflitos na família. Então, é um filho que pode seguir o caminho das drogas, do alcoolismo, né, da perversão, por conta dessa raiz de conflitos. Então, quando eu digo, né, eu não me considero uma mãe atípica, porque para mim mãe e pai, eles são simplesmente pais. Nós temos as nossas particularidades, é claro, mas todas as famílias têm que lidam com esses conflitos, né, que às vezes causam muito mais danos, os danos emocionais, a depressão, a questão de suicídio, gente, é muito comum, né, dentre essas famílias. Então, é muito importante a gente pensar sobre essa temática. Se alguém estiver nos ouvindo, quiser fazer alguma pergunta, participe conosco do programa, nós estamos aqui para respondê-los. Podem ficar à vontade. Pastor? Isso é fundamental pensarmos nessa questão. Quando eu falei sobre o viés do qual eu tinha escolhido para falar na monografia do curso de teologia, hoje eu posso perceber, então, que foi de suma importância eu fazer esse término, né, do curso para o meu pastoreio. Porque, Clébia, o que hoje aumenta muito o número de divórcio e de casamento, ou de novo casamento. O aumento é grande. E eu tenho percebido, Clébia, que os maiores transtornos existentes na vida das crianças é justamente a quebra dessa simbiose, esse relacionamento de pai e mãe. Entende? Sim, que é o pilar da família. É o pilar, né? da família. Inclusive, um dado interessante que eu não esqueço, quando eu fui fazer a pesquisa biográfica, o que eu encontrei que 60% dos filhos com baixas notas nas escolas eram filhos de pais separados. Agora, pior, 70% dos usuários de drogas eram filhos de pais separados. Então, note a ruptura que acontece, a agressão que isso é na vida do desenvolvimento de uma criança e do aprendizado. E no aprendizado. Entende? Então, isso é estarrecedor. Sim. Às vezes o pai e a mãe que já estão vivendo um outro casamento e que acha que está tudo bem porque aquele filho, ele não esboçou nenhum sentimento contrário àquilo, ele acha mais o seu interior, e agora é psicológico. Sim. Certo? O seu interior, ele está... Você se lembra de um poeta que fez uma música que ele dizia o seguinte: sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar? Sim. Essas pessoas que às vezes estão nessa situação e que não tem o que fazer, não tem como reverter. Sim. Não tem para onde canalizar. Não canalizar, por exemplo, ele não pode pegar a mãe e o pai e unir novamente. Ele vai ter que conviver com isso, mas ele tem em si, no seu interior lá, cravado uma mágoa, ele está cravado com um ressentimento, sem poder colocar para fora. Isso, quando vier o momento exato, esse sentimento que está ilhado, ele vai vir. E quando ele vem à tona, algo profundo pode acontecer, irmã. Isso é muito sério, isso é corriqueiro na vida de pessoas que passam por essa situação. Eu falo para você que na minha igreja já aconteceu coisas assim, sabe? Por exemplo, o pai, o homem
divorciou da mulher, a mulher se divorciou de seu marido e se uniram e tem filhos. E eu já fiz acompanhamento constante com isso. São as pessoas que mais eu acompanho. São as pessoas que estão hoje em um novo casamento e que você olha, por causa de quê? Eles estão bem. Sim. Eles estão bem. Tem Deus que diz assim, não, aquela esposa minha lá, foi um casamento errado. Esse aqui não está certo. Hoje, esse foi Deus que me deu. Porque as características são diferentes, ele não faz as mesmas coisas que fazia a outra e tal, mas os filhos constantemente estão ali travados com brigas, com confusões terríveis. Sim. Então é bom que a gente pense sobre isso muito. Sim. Talvez tenha pessoas nos ouvindo nessa hora, talvez você esteja estão pensando em se casar e se divorciar, tá certo? Se casar de novo com filhos. Pense muito bem, porque eu penso assim, como sempre eu digo na minha igreja, Cristo tem o poder de reverter toda a situação ruim. Sim. Eu já tive pessoas lá que foram, uma certa feita, Cléber, interessante, isso aqui, foram para o juiz. Sim. E a gente fez acompanhamento, e a gente orou, e a gente falou, eu e minha esposa, oramos e acompanhamos, eles voltaram e desistiram de fazer o divórcio, e hoje vivem bem. Graças a Deus. Porque deu lugar a Jesus. Sim. E não há nada que Jesus não possa fazer. Isso é verdade. É porque às vezes nós queremos olhar o nosso querer, a nossa vontade, os nossos anelos, os nossos desejos, é mais forte. Sim. E quando nós colocamos isso, a gente cria o quê? Cria uma capa, né? A gente cria uma capa aqui que nada pode penetrar nisso. Um escudo não é assim, é assim, é assim. Mas quando a gente se abre o coração para Jesus, ele faz a obra. Esse é um tema, um assunto tão assim, de uma complexidade tão grande, que a gente vê várias raízes aí. Os jovens que pensam, por exemplo, em se casar e que escolhem, os meninos que escolhem aí as suas esposas, as meninas que escolhem os seus meninos, os seus maridos, tem que ter muito cuidado com quem vai viver para sempre, com o que vai criar, né? Com a família que pretende criar, qual é o propósito de você se unir àquela pessoa? É por beleza física? É por bens materiais? É por emoção? Né? Que é um projeto, isso é um projeto, a família é um projeto grandioso, porque não é um projeto de curto período. Capítulo 18, é um projeto amplo e para sempre. Capítulo 18 de Provérbios diz assim, as fazendas. Quando ele fala em fazenda, ele fala riquezas, né? Isso. Quem adquire é o homem, mas a esposa certa, quem dá é o Senhor. Isso. Então isso você é fala profundo. sobre jovens e tal, Sim. precisam entender isso. Precisa entender isso, porque eu vou dormir com essa pessoa o resto da minha vida. Eu vou pensar, eu preciso, né? Porque, eu não gosto mais, eu não aguento mais, eu não quero mais. Mas e as consequências, né, desse projeto falido? Essas consequências, elas são basicamente para a prole, para os filhos. Com certeza. Né? Então, são muitas questões envolvidas, né, na questão de desenvolvimento, de aprendizagem. Sim. Mas um dos pilares para que essa família bem estruturada, para que esses filhos cresçam num ambiente mais harmonioso, problemas todo mundo tem, né? Mas acontece que a harmonia no desenvolvimento, você lembrar os exemplos que o seu pai, que a sua mãe, né, deram durante toda a vida, é muito importante para a construção da personalidade, do caráter, né, dessa criança. Então, a gente considera assim, que essa é uma temática que é só uma pincelada do que se pode trazer acerca desse tema. Não é isso? Nós temos aqui a presença do meu filho. Eu só queria antes, João, para a gente fazer uma espécie só de conclusão sobre isso, que é importante. Sim. Porque talvez quem está nos ouvindo, isso seja importante para você. E eu creio que Deus não me colocou aqui por acaso. Certo, pode ser que tenha pessoa que está passando por uma situação como essa. E o que fazer diante disso? Olha, toda pessoa que entrega a vida a Jesus, ele tem em seu coração, né, o sentimento de servo. Sim. E servo é aquele que vai obedecer o que seu Senhor pede.
Então, a palavra de Deus, ela nos instrui em todas as áreas da vida para nós lutarmos pela nossa família. Sim. Você analisar desde o Antigo Testamento, quanto mais pessoas tivessem uma família, melhor seria por conta da luta da guerra. Sim. Então, hoje, quanto mais nós tivermos Cristo em nossa vida, o Espírito Santo de Deus em nossa vida, então, mais a probabilidade maior de vencer é. Então, você que talvez esteja passando por uma situação como essa, vai aos pés do Senhor, clame a Ele, peça a Ele e pense em uma coisa, que a vitória ela vem através do sangue de Jesus. Ele já nos deu essa vitória e você pode vencer isso. Pense nos seus filhos. Isso. Pense em sua vida. É o bem maior que nós temos, né? É o nosso sacrifício de todos os dias. É verdade. É por conta dos nossos filhos. Não é verdade? Temos quantos minutos mais ainda? Já estamos chegando a 10h54. Eu gostaria que o pastor fizesse suas considerações finais acerca, de antemão quero agradecer, né, essa abordagem aqui tão maravilhosa, pertinente para os dias atuais, em todos os âmbitos, né, que nós vivemos, na igreja, em casa, na sociedade, na escola. E eu gostaria que você fizesse um fechamento aí do que nós conversamos e agradecendo sua participação aqui. Bom, Cléber, eu fico muito grato a Deus por essa oportunidade, né? Agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus pela sua vida, né? Por ser minha irmã, agradeço por tê-la como a minha irmã e essa rica oportunidade de estarmos aqui tratando de um assunto mas tão importante quanto esse, sabe? É só gratidão mesmo e concluir dizendo que a gente não pode desistir. Não pode desistir, porque assim, quando a gente inicia um relacionamento, é aquela alegria tão grande. Verdade. Não é? Você tem assim, boas perspectivas para isso, mas no andar, vem as lutas, vem os problemas e a gente precisa estar totalmente colado com o Senhor, né? Alicerçado na rocha, para que as coisas não venham desmoronar em nossa família e desencadear isso nos nossos filhos. É só gratidão a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigada por tua presença aqui. Quem está conosco aqui é João Kleber, meu filho. Eu gostaria que dar uma oportunidade para João dizer um oi para os nossos ouvintes. Bom dia, muito rádio, bom dia, região, Vitória da Conquista, região. Tudo bem com vocês? Que bom estar aí a palavra com o pastor Upos, né? Com a pastora Kleber, está aqui na nossa região. Eu vou convidar vocês para fechar os olhos alguns segundos. Vamos estar agradecendo a Papai do Céu por nós uma semana, né? Sim. 2025, um ano que 10 de 10. Vamos orar todos. Fechamos nossos olhos em nome de Jesus. Amém. Soberano Pai, muito obrigado ao lado comercial pela Rádio Meridian Vitória da Conquista e Região. Pai Santo, toma esse local e presença, Pai. Derramamos a tua presença. Pai Santo, muito obrigado por nossa saúde, né? A nossa saúde de vida. Pai Santo, toma em direção à nossa casa. Muito obrigado por tudo. Já nós agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, todos. Amém. Amém. Olha aí meu orgulho, gente. O motivo e a motivação de tudo, né? O motivo do sacrifício, o motivo dos estudos, o motivo do trabalho e o motivo de estarmos aqui hoje, principalmente discutindo esse assunto, né? Então não importa, não importa a deficiência, mas o caráter, a personalidade. E eu tenho muito orgulho e prazer em ter João como meu filho. Agradeço a Deus todos os dias pelo presente. Gostaria agora de fazer os agradecimentos, né, a todos os colaboradores aqui. A Rose, por esse programa maravilhoso, que está sempre nos dando uma oportunidade de trazer temáticas relevantes para discussão com a sociedade. Todas as meninas aí do Espaço Mulher, do grupo Espaço Mulher, grande abraço para todos. Minhas amigas, os ouvintes. Então, um grande dia para vocês. Deus abençoe a todos e a todas. E obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Obrigada, pastor. Obrigada. Até mais. Deus abençoe.